E ainda em Brasília, líderes parlamentares e representantes de setores produtivos voltaram a pedir hoje que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolva ao governo a medida provisória que reonera de forma gradual a folha de pagamento de 17 setores da economia. O repórter Emerson Fraga, que está ao vivo na redação do R7 em Brasília, explica para a gente agora o andamento dessa medida. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, aproveitou a movimentação de ontem, que marcou um ano dos atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília, para convocar para hoje de manhã uma reunião de líderes do Senado, justamente para discutir a chamada medida provisória da reoneração. Essa medida provisória, ela prevê a reoneração da folha de pagamento para os 17 setores que juntos mais empregam na economia brasileira. Ela começaria a valer dia 1º de abril, mas ainda precisa passar pelo aval dos parlamentares, é claro, para se tornar lei. O que foi discutido? Os líderes querem, a maioria deles, pelo menos, que conversaram com o R7, disseram que querem que Pacheco devolva integralmente a medida provisória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos relembrar um pouco sobre a desoneração da folha de pagamento? A desoneração significa o seguinte, Renata, significa que em vez de 20% sobre a folha de pagamento, as empresas paguem de 1 a 4,5% sobre a renda bruta delas. Isso diminui um pouco o percentual de imposto e permite que essas empresas empreguem mais pessoas e continuem girando aí a economia. Essa prorrogação da desoneração, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional e acabou sendo vetada pelo presidente Lula. Mas o veto, vamos lembrar, foi derrubado em dezembro do ano passado. Em janeiro, agora, este mês, o governo insiste no assunto e mandou essa MP para o Congresso Nacional. A MP que volta com a oneração dos setores atingidos aí, contemplados com a desoneração que iria até 2027. Os líderes agora querem que Pacheco tome essa decisão de devolver pelo menos parcialmente o texto para a presidência da República. Mas ele disse que antes disso vai conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O autor da lei da desoneração, que é o senador Efraim Filho, disse que é inadmissível que haja uma nova tentativa do governo de acabar com a desoneração desses setores que tanto empregam e contribuem com a economia brasileira. A estimativa das entidades ligadas a esses setores é que sem a desoneração da folha de pagamento, 1 milhão de postos de trabalho possam ser aí perdidos, viu, Renata? Agora, uma novidade que que eu acabei de apurar aqui é que o Supremo Tribunal Federal recebeu um processo, uma ação direta de inconstitucionalidade do Partido Novo, de autoria do Partido Novo, questionando justamente essa MP da reoneração. A relatoria ficou com o ministro Cristiano Zanin. Então, o ministro vai ser responsável aí por analisar essa ação do Novo, que quer que essa MP seja declarada inconstitucional, ou seja, que ela não passe a valer. Segundo esse partido, a MP ela já trata de assunto que já foi discutido e encerrado nessa sessão legislativa do Congresso Nacional, viu, Renata? Emerson, outra notícia importante aí de Brasília em relação à vaga de ministro da Justiça e Segurança Pública. O presidente Lula se encontrou com Ricardo Lewandowski, que é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual a expectativa dele assumir a vaga de Flávio Dino? Pois é, Renata, o presidente Lula se encontrou ontem, na hora do almoço, com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O presidente teria convidado ele para assumir essa vaga aí no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos lembrar que o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, ele assume uma vaga no Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro. Ele está de saída já essa semana do Ministério da Justiça. Então, essa definição deve sair nos próximos dias, se não nas próximas horas. Agora, tem questões políticas envolvidas aí. O ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, queria colocar como número 2 o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o jurista Manuel Carlos de Almeida, que é amigo próximo dele. Mas Ricardo Capelli, que é o atual secretário executivo lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, disse que só fica na pasta, ele disse a fontes próximas, que só fica na pasta se for como número 2, que ele não deve aceitar aí um cargo inferior.
O presidente Lula também teria condicionado essa assunção do cargo pelo ministro Ricardo Lewandowski à manutenção de alguns postos-chave. A gente não sabe quais exatamente, mas entre eles Ricardo Capelli, ali no Ministério da Justiça. Vale lembrar que o ministro Ricardo Lewandowski assumiu no dia 1º de janeiro deste ano a presidência do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Esse tribunal ele media conflitos entre países do Mercosul. Não deve atrapalhar se ele optar, aceitar o convite do presidente Lula e assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque os dois cargos não são incompatíveis, segundo juristas ouvidos aí pelo R7. Agora, Lewandowski tem que optar se vai aceitar o convite, mesmo com essas condições que teriam sido impostas, aí, segundo fontes do R7, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque o Ministério da Justiça é considerado pelo presidente posto-chave para o governo federal, viu? E Lewandowski, apesar de ser considerado favorito para o posto, Lula tem outros nomes na manga. São eles o de Wellington César Lima Silva, que é subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência, Marco Aurélio Carvalho, presidente do Grupo Prerrogativas. Também chegou a ser cogitada para essa vaga a deputada Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, mas ela acabou declinando, conversando com o presidente Lula, que era melhor se dedicar às atividades aí do partido, então o nome dela saiu do páreo, mas o presidente Lula ainda tem esses outros nomes na manga, caso alguma coisa nessa negociação com o ministro Ricardo Lewandowski, que é dada quase como certa, vá mal, não seja bem sucedida a negociação, viu, Renata? Tá certo, a gente estava então conversando agora com Emerson Fraga, falando ao vivo com a gente de Brasília. Emerson, obrigada pelas informações, uma boa noite para você.